Bora. Só vou dar uma rodada e daqui a pouco eu volto aí, tá? Fica tranquilo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer. Paulo Ávila. Estou aqui também com o Leandro, ao vivo. E hoje a ideia é fazer um bate-papo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eles veem, Gustavo, a apresentação? Beleza, tá? Então, assim, hoje é bem um bate-papo mesmo com relação ao projeto orientado ao cliente. E a intenção é a gente abordar, né, a questão de um caminho de produtos relevantes e competitivos. E é um bate-papo mesmo, se fosse possível de vocês participarem, seria interessantíssimo, porque senão vai ficar um monólogo e aí vai ser rápido demais e não vai ser tão legal. Então é um bate-papo mesmo. Se vocês puderem falar de que área que vocês estão estudando ou atuam, vai ser importante para mim também. Ó, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade aí, tá? Beleza. Arquitetura, engenharia. Tá. Uhum. Beleza. Bom, tá. Beleza aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, galera. Tá desligado? Não, tranquilo. Bom, beleza, pessoal. O que que acontece, então? Eu sou o Paulo Ávila, tá? Eu sou bacharel em design de produto pela Uniriter. E também fiz um MBA em gestão de projetos na URGS, na engenharia de produção, tá? O meu background, ele tá voltado para a parte de engenharia. Então, minha vida toda foi baseada na engenharia, mas eu deixo esses dois tópicos aqui porque são as formações que hoje eu atuo, tá? Eu fiz técnico mecânico, cursei engenharia metalúrgica, mas acabei não me formando e acabei indo para a área de design de produto, tá? Por quê? Porque eu trabalhei muitos anos, trabalho ainda na parte de projetos, né? Muito na parte de automação residencial, então na parte de domótica, né? Se vocês tiverem questionamento, por favor, falem aí com relação a isso. E a partir desse instante, que eu já vinha trabalhando bastante nessa questão da engenharia, eu resolvi dar uma pivotada um pouco e ir para a parte de design. E o porquê disso? Eu tirei um ano de estudos fora da engenharia, fui fazer, enfim, empresa na prática, gestão de pessoas, e aí eu vi que talvez ir para outra área fosse profissionalmente me deixar mais satisfeito. E nesses cursos que eu fiz, eu conheci um grupo de arquitetos que falaram comigo que estava surgindo um curso de design de produto, e esse curso tinha na Unicinos e tinha também na Uniriter, e aí eu preferi fazer na Uniriter, porque da Unicinos, na época, ele era voltado mais para a parte de design estratégico, de design thinking, e acabou que calhou de eu ir para a área de design de produto. Bom, baseado nisso, eu descobri uma coisa muito importante no design, que foi a parte de, de metodologia projetual, tá? E aí eu trago nessa imagem uma questão do quão é caótico hoje, né? A questão de a gente conseguir buscar informações com relação ao projeto de produto, o quão é complicado a gente conseguir ser assertivo dentro dessas questões. E baseado nisso,
eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é como é que vocês começam um projeto? Se vocês pudessem me falar, seria muito bom. Porque, como eu disse, aqui é um bate-papo bem informal, que a gente não vai tratar de técnicas projetuais, mas a gente vai tratar de como é que a gente pode atingir um resultado mais assertivo do ponto de vista do momento de projeto, né? Basicamente é isso. Então, se alguém puder falar. Boa noite. Boa noite. Bom, eu faria orientado ao mercado, ao cliente. Desculpa, tem como repetir, por favor? Eu faria um projeto orientado ao mercado, ao cliente. Entendi. E tu utiliza algum método projetual? Alguma metodologia? Não. Basicamente, assim, desculpa, a tua formação é na engenharia, é isso, né? Engenharia de produção. Beleza. Aí tu começa um projeto e esse projeto, ele de certa forma, ele vai ter um ponto de partida, um chute inicial, alguma coisa assim, ou tu recebe já essa demanda, como é que funciona isso? Normalmente se usa analisar o mercado, tem que olhar um nicho dentro do mercado, a inserido, lógico. Uhum. E provavelmente quando tu tem alguns concorrentes, faz uma avaliação se existe um gap em produto no meio do portfólio de produtos que você tem. Uhum. E a partir disso a gente abre uma solicitação de produto. E aí, claro, tem que passar o desenvolvimento da engenharia do produto. Né? Uhum. Perfeito. Bom, desses projetos que tu já participaste, tu já notou algo do gênero assim, olha, cheguei lá na ponta, ou a tua equipe, enfim, e tu teve uma situação complexa do ponto de vista de não atender 100% as demandas do teu cliente, por exemplo? Normalmente é um risco, né? Sempre tem um risco de acontecer, de planejar uma quantidade de vendas, e quando tu for lançar o produto, eu sou da área de vendas, então normalmente quando lança o produto no mercado, faz uma avaliação desse produto que chama ele feedback, por exemplo, que deu de errado no projeto, e ajusta isso. Eu no início no ramp-up do produto, e aí tu faz esse ajuste. Isso é uma coisa, uma coisa é o projeto ter saído errado, ter alguns problemas nessa parte, mas também pode ser que tu gere uma expectativa de venda X e tu venda só Y. Entendi. Tu comentaste que tu é da área de pós-venda, é isso? Isso. Perfeito, legal, cara. Eu trabalho hoje com pré e pós-venda. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu tenho um cliente específico que eu atuo quase que em 100%. E o que acontece, tá? Eu trabalhei muitos anos para essa empresa na parte de desenvolvimento de produto, tá? E o que eu notava era o seguinte, o mercado, tá? Ele te passava uma informação, mas nem sempre aquela informação que a gente obtinha, ele era de fato o que deveria estar no produto, né? Porque nós trabalhamos numa área de automação residencial e corporativa, na área de domótica, elevadores para televisores, flaps, né? Que são mecanismos que tiram o televisor de dentro do forro, por exemplo, num sistema pivotante, enfim, todo esse tipo de projetos e de produtos para essa área. E aí o que acontece é o seguinte, ó, a gente notava, tá? Em muitos casos, eu notava, em muitos casos, que
vinha a demanda, nós gerávamos os pré-requisitos, mas esses pré-requisitos eles estavam mais focados no mercado do que no cliente propriamente dito, no usuário daquele produto propriamente dito, tá? E aí eu comecei a ver, opa, para um pouquinho, eu preciso estar em contato com esse cliente. E aí é onde eu entro dentro dessa questão de fazer o pré e o pós-venda, que é entender a necessidade do cliente no uso desse produto e também com o auxílio da demanda de fazer com que esse usuário utilize esse produto, é onde nasce essa questão dos pré-requisitos, né? É, uma lapidação, na verdade, desses pré-requisitos. E isso a gente pode considerar como uma ferramenta de inovação, né? Dentro do método projetual. Eu acho importante isso, até quando me chamaram para conversar sobre essa questão, porque eu acho que e aí eu posso falar com relação a isso, que na engenharia e em algumas outras áreas, que isso eu encontrei dentro da parte do design, que é a questão de ajuste projetual, né? Que eu acho muito, muito importante. Até por isso que eu perguntei, como é que a gente inicia, né? Como é que vocês iniciam os projetos dentro sei lá, de uma corporação, até mesmo um projeto de vocês, da empresa de vocês, enfim. E eu acho isso que muitas vezes o mercado ele acaba esquecendo o usuário. E esquecer o usuário é quase que a gente pegar e diminuir o nosso ponto de sucesso dentro desse acerto que nós poderíamos ter. E eu acho que é importante isso. Por isso que eu falei, é bem um bate-papo mesmo, porque nós não vamos nos aprofundar dentro de ferramentas específicas com relação a isso, mas eu acho que é um ponto de atenção que a gente tem que ter com relação a essa questão. Tu ia falar alguma coisa, Leandro? Não, a única coisa que eu comentei é que, para mim, pelo menos da minha visão, para começar um projeto, seja de qualquer coisa, tem que ter uma necessidade, um problema. Daí, isso que eu acho que teria que ser bem, como posso dizer, analisado, né? Antes, ainda mais de onde que vem essa demanda, como o senhor falou, a questão do usuário. Provavelmente essa demanda veio por causa do usuário, então não dá para excluí-lo do preparo do projeto. É mais isso mesmo. Sim, sim. Isso é complexo, tá? Ele é complexo mesmo. Não é algo muito simples e se fosse muitas empresas e muitas pessoas gerariam projetos que teriam um sucesso bastante grande. Mas até eu mostro naquela imagem inicial ali, hoje a gente está é complexo a questão do foco, né, projetual, porque a gente tem diversas informações, a gente tem diversas fontes para onde buscar essas informações, e a gente não sabe como catalogar essas informações e tentar fazer com que essas informações a gente consiga parear junto com a necessidade do cliente, e baseado nisso a gente conseguir seguir um método para que a gente consiga ter um produto, vamos supor, dar um exemplo aqui, uma ferramenta, uma prototipia de teste, por exemplo, né, onde a gente gera, por exemplo, tu és da área de computação. Então, tu vai gerar um software, por exemplo, né, que é a tua área, e esse software tu vai utilizar uma metodologia para criar esse software, né? Sei lá, uma metodologia ágil, alguma coisa assim, um Scrum, por exemplo, alguma coisa assim, e tu tem que validar isso o tempo inteiro no teu cliente. O tempo inteiro tu tem que estar validando e largando o protótipo, e validando e largando o protótipo, e assim consequentemente, né? Eu acho que isso é importante. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou fazer uma crítica com relação a isso também. Não? A gente tem uma cadeira, pelo menos em análise de desenvolvimento de sistemas, que é só questão de engenharia de requisitos, né? Requisitos funcionais, que é a questão do usuário, o que ele pode fazer, e o de fundo, seja tempo de resposta, coisas assim mais voltadas internas do software, né? Então é bem trabalhado até essa questão do usuário interagindo com o produto, software, enfim. Isso é legal, cara. Bom, eu trouxe aqui duas bibliografias. A intenção não é entrar dentro delas, que uma é do Mike Baster e a outra é do David Bramston.
E são duas bibliografias que basicamente uma delas é bem básica, bem robusta do ponto de vista de método projetual, né, onde a gente tem todo um esquema, e eu particularmente uso um método híbrido, que é a junção desses dois pontos, porque nessa outra bibliografia, que é da ideia, da onde nasce a ideia dos produtos, é onde vai nos trazer diversas ferramentas. Então, esse aqui é só uma demonstração de um método que eu utilizo, enfim, passando por todas as etapas e me concentrando muito, deixa eu ver isso aqui, ó. Me concentrando, o que eu mostro aqui não aparece para eles na apresentação, né? Aparece? Beleza. Me concentrando muito nessa região aqui, que é bem isso que tu comentaste com relação à questão de ferramentas para que a gente consiga gerar esses pré-requisitos do projeto para que a gente consiga avançar. E sempre lembrando que a gente tem que ir fazer e revisitar e assim sucessivamente, né? Uma das ferramentas que nós poderíamos estar utilizando seria o mapa mental, né, que é colocar no centro o problema e ir gerando as possibilidades, né, que a gente teria. A outra ferramenta seria um brainstorm, que é uma quantidade de ideias chegando. E também a questão da prototipia orientada ao cliente, né? Então, a gente vai lá, gera o conceito do produto, desenvolve os protótipos e vai jogando isso no mercado com determinados usuários para que a gente tenha esses testes em que muitas vezes tu gera um produto que não tem nada a ver com um usuário de fato que vai fazer o uso, né? E aí a gente acaba estando muito focado na questão técnica de projeto e acaba esquecendo quem é que de fato vai usar esse produto, tá? E eu acho que a parte importante é que hoje, com todas as informações que a gente tem, com todo esse sistema caótico, com todas as IAs que a gente pode ter acesso, muitas vezes a gente se perde achando que a tecnologia, de fato, ela é o nosso fim, né? Tipo assim, é ali que eu quero ir. Na verdade, não, ela é só um meio, porque de fato quem é o nosso norte é o usuário daquele produto, daquele processo que está sendo desenvolvido ali, tá? Então, eu acho que projetar com foco no problema do cliente é a possibilidade que a gente vai ter de sucesso. Como eu disse, é uma possibilidade de sucesso. Eu não sei se alguém tem algo para falar com relação a isso. Se tem alguma crítica ou fazer um acréscimo com relação a alguma ferramenta que utiliza. Eu acho que o Scrum trabalha bastante com todas as questões que o senhor está falando, né? Porque no Scrum a gente tem ali o processo, né? Os devs envolvidos, o Scrum Master, que é o que vai nos orientar, ser o nosso coach naquele projeto, e o PO, que é a voz do cliente no projeto. E normalmente todas as coisas são centralizadas nele, assim, tipo, é ele que vai, o cliente quer isso aqui, ele que fala o que o cliente quer, né? E acho que é bem importante essa questão do cliente estar indiretamente e diretamente envolvido no projeto. Eu acho que o bate-papo ele está nisso, entendeu? Ele é. A gente não pode. Porque o que eu noto, tá? Nas empresas que eu ando, muitas vezes se pega o projeto técnico e que se coloca isso meio que goela abaixo no cliente, entendeu? No usuário desse produto. E acaba se ignorando essa questão de buscar esses requisitos, parear esses requisitos técnicos com os requisitos do cliente propriamente dito, sabe? Cruzar esses dados ali para que a gente consiga fazer com que aquele usuário queira obter o nosso produto, ou queira fazer uso daquele produto. E isso, logicamente, que envolve uma série de fatores. Por exemplo, hoje a gente pode estar falando de um omnichannel, por exemplo, que seria vários canais. Tu não pode deixar o cliente desamparado em nenhum canal, vamos supor. E isso também é teu produto. Também tem que estar intrínseco ali dentro, no momento do desenvolvimento. Por exemplo, nós trabalhamos lá com um projeto de produto propriamente dito, físico. Mas a gente não deixa de lado essa quantidade de informações que ele tem antes de fazer a aquisição do produto, porque ele é um produto técnico, e pós ele fazer o uso desse produto.
E isso ele está atrelado dentro dos pré-requisitos do desenvolvimento do projeto. E essa é a parte mais importante que a gente tem que ter. E a gente não pode ignorar isso do ponto de vista de quem está fazendo uso, né? De quem está nos solicitando esse produto, né? E isso não quer dizer que seja um projeto especial, vamos supor. Não, não. Ele é aquilo que está entrando para dentro da tua linha, né? Então, a gente pode estar falando aí de diversos tipos de projetos, de produtos que obtiveram sucesso, sei lá, coisa simples, né? Sei lá, eu estava vendo, por exemplo, Carmed. Eles, não sei se vocês já viram já aqueles protetor labial, por exemplo. Cara, eles estavam afundando. E o que eles fizeram? Eles trouxeram a questão das balas fine para dentro do desenvolvimento de produto. Eles criaram uma linha baseada nisso e isso explodiu. Por quê? Porque as pessoas que estavam vendendo aquilo compraram essa ideia. Ou seja, eles conseguiram mapear essa necessidade do usuário e jogaram isso no produto deles. Então eles obtiveram sucesso, eles tiveram e nesse caso até mais do que isso, eles tinham um X do mercado e na verdade eles abriram um novo mercado, que a gente pode, sei lá, o iPhone, por exemplo, nós podemos estar falando de um produto como esse, que não tinha nenhum mercado com relação a isso, e eles criaram o mercado e hoje eles estão aí como referência em todos esses tópicos aí. Eu acho que o que eu queria passar do ponto de vista de projeto orientado ao cliente seria isso. Eu tenho um estudo de caso aqui. Como eu disse, eu trabalho para uma empresa, trabalhei muito tempo nessa empresa como desenvolvedor e gestor de projetos, desenvolvendo também junto com a equipe. E hoje eu estou mais atuante na parte de pré e pós-venda, fazendo com que eu capte esses pré-requisitos do que está no mercado e jogue para dentro da engenharia e traduza isso para a engenharia de como tem que ser e pós isso fazer testes e ir aos clientes verificar esses testes acontecendo em campo, tá? E eu trouxe um case de um projeto que é um projeto um pouco mais antigo, porque a gente trabalha com muitos projetos de que são muitos projetos em que a gente não pode fugir do sigilo. E eu queria mostrar toda a etapa desse processo, desde a apresentação para o cliente até quando foi executado ele, tá? Deixa eu ver se eu consigo jogar isso para outra página. Não tô conseguindo aqui, cara. Ah, tá para esse lado de cá. Beleza, valeu. Aqui. Beleza. Deixa eu só ver aqui se eu tô vendo. Tranquilo. Bom, pessoal, esse projeto, tá? Ele foi feito para. Ele foi um projeto de sucesso, tá? Justamente por isso. Tá? Então, como eu disse para vocês, eu vim da parte de engenharia. Não vou chamar de engenharia, vou chamar da parte técnica de mecânica e sempre desenvolvi projetos voltados para esta área.
após a minha graduação no design, eu acabei atuando muito forte nessa área e acabei me tornando gestor de projetos da empresa e, consequentemente, essa aqui é uma outra empresa em que eu trabalhava. Agora, atualmente, eu tô como consultor de uma empresa similar a essa, tá? Mas o que que acontece? Há um tempo atrás, tá? Esse aqui é um projeto de 2014, mas ele é um projeto bastante, embora ele seja de 11 anos atrás, tá? A entrega dele, ele é bastante inovador ainda nos dias de hoje, tá? Então, o que que acontece? A gente pegou é, o departamento, uma empresa de televisão, tá? A Rede Globo nos chamou para fazer um projeto para eles, e nós já tínhamos feito diversos projetos, e nesse instante a gente estava nessa empresa com uma equipe multidisciplinar, essa outra parte muito interessante. Então nós tínhamos pessoas de eletrônica e elétrica, tínhamos pessoas da parte de design, tínhamos pessoas da parte de mecânica e tínhamos pessoas da parte de arquitetura trabalhando junto. E nós fomos participar de uma feira, e nessa feira nós conhecemos o pessoal da Rede Globo, que começamos a fazer alguns projetos para eles, tudo voltado para a parte de movimentos dentro de estúdios, e baseado nisso, a gente começou a fazer esses projetos. E num determinado momento, até então eu não sabia disso, porque eu só tratava com o pessoal da engenharia, veio uma pessoa até mim e me contatou, e me chamou para uma reunião. Eu fui para a reunião e aí, para minha surpresa, era a parte de arte da Rede Globo, mais especificamente da parte de São Paulo e Rio, né? E aí a gente foi entrando dentro dessas questões e aí eles propuseram para a gente um projeto bastante ousado, que partiu então de dentro da parte de arte da Rede Globo, mas para a área de jornalismo e esportes, tá? Então a gente pegou, fez aqui, nós fizemos aqui, beleza. Aí nós definimos alguns parâmetros com eles, tá? Logicamente que aqui são parâmetros bem superficiais que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Que a gente definiu. Isso aqui foi uma apresentação que nós fizemos para eles. É uma apresentação já com o projeto em andamento, então o projeto já estava fechado. E aí aqui nós estávamos já tratando dos pontos técnicos do projeto, tá? Nós tínhamos parâmetros indefinidos, e aí eu volto a falar o que que isso tem a ver com o que nós estávamos conversando. Nós tínhamos, nós sempre tivemos, e logicamente que nessa época também, um método projetual que a gente seguia. Então, anteprojeto, enfim, uma série de fatores como manda o figurino, e eu acho que é importante falar sobre isso, porque quando eu estive na engenharia, isso para mim era bastante complexo fazer essa organização, e o design me ajudou muito essa questão da organização projetual, tá? E essa conversação com o cliente. Então, o que que acontece? Nós tínhamos, então, uma situação definida e uma situação indefinida. Era um projeto de engenharia bastante complexo, como vocês vão ver agora, tá? E aí a gente foi buscando conceitos, né? O que que era esse projeto, tá? Eles precisavam movimentar 6 monitores em 90 graus, esses monitores no formato retrato, tá? Em que eles tivessem tinham aproximadamente 6 metros de largura. Enfim, isso aqui não tá aparecendo aqui na apresentação, mas depois eu vou mostrar para vocês o projeto técnico. E eles precisavam movimentar isso dentro de um cenário. E aí nós tínhamos algumas situações que eram definidas, outras situações que eram indefinidas, e aí a gente foi trabalhando em cima disso, fomos trabalhando no conceito mecânico, né? Então buscamos o conceito mecânico de montanha-russa, enfim, tudo que envolvia trilhos e carros sobre trilhos. Lembrando que isso é um projeto que foi lançado em 2014, então logo nós tínhamos uma questão de domótica a trabalhar em cima disso, que antes era muito mais complexo, hoje é muito mais simples e mais fácil para a gente. Ou seja, naquele instante a gente não tinha uma IA, por exemplo, tão difundida. Eu vou mostrar uma coisa bem interessante que foi feito pela área de eletrônica.
E aí nós fomos para as gerações de alternativas, né, os desenhos, o que nos levou a trabalhar em cima desse projeto, a parte mecânica, né, de estrutura, mais geração de alternativa, mockups, né? Então esse era o primeiro mockup que nós fizemos do carro, o segundo mockup, e aqui quase indo para um protótipo, e aí nós já tínhamos uma definição do que nós queríamos de fato do projeto e era nesse instante então que nós estávamos nesse ponto ali com essa equipe, trabalhando, mostrando como seria isso no estúdio. Aí mostramos a parte projetual, basicamente técnica, né? E aqui nós tínhamos diversas inovações dentro desse projeto, inclusive ganhamos diversos prêmios e menções honrosas dentro desse projeto no mundo afora, tá? E aí a gente foi trabalhar e desenvolver isso, e o ponto importante era que nós, a todo instante, estávamos pareando essa questão com o cliente, que era o usuário desse produto. Era muito importante isso. Por quê? Porque era um projeto de extrema inovação, nem eles sabiam como eles iam operar isso, e nós tínhamos que trabalhar isso ponto a ponto. Nem nós sabíamos ao certo, quando nós iniciamos, como é que nós iríamos fazer para que determinados gates fossem vingados, ou seja, portas do projeto em que era importante serem vingadas dentro desse quesito, tá? Baseado nisso, então após essa apresentação, tá? Nós partimos para os desenhos técnicos propriamente dito, tá? Então, nós tínhamos aqui, por exemplo, projeto estrutural, né? Nós tínhamos, por exemplo, um projeto estrutural daquela região aonde estavam os trilhos. Nós tínhamos nós tínhamos também essa questão dos carros em movimento. É importante aqui salientar, esse bem em engenharia mesmo, que nós tínhamos um projeto como esse, dessa magnitude. Pensa o seguinte, para cada monitor desses tinha uma quantidade de cabos imensas, vocês vão ver algumas fotos, era algo realmente muito, muito complexo, tá? Então os monitores estavam dispostos nesses suportes e eles se movimentavam formando mosaicos dentro do ambiente, tá? Cada plataforma dessas aqui aglomeravam 2 carros de esteiras porta-cabos. Então, esses cabos não podiam ficar soltos dentro do estúdio, eles tinham que estar passando por dentro de algo que pudesse, enfim, ser suportada essa questão, né? Então, eram cabos militares que foram usados na época. Aqui, nós já tínhamos uma questão já do projeto em andamento, tá? Então aqui nós tivemos que pegar um galpão específico só para o desenvolvimento desse projeto e testes, tá? Então a equipe em trabalho. Aqui é mais claro esse produto propriamente dito. E aqui tinha uma coisa muito interessante, que nós criamos dentro da metodologia partes em que o cliente vinha a nós com as análises dos pré-requisitos, né? Então, por exemplo, a gente gerava uma lista de pré-requisitos em cada reunião e vingávamos esses pré-requisitos junto ao cliente. E o cliente fazia acréscimos, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Era bem um projeto ágil. A gente não podia. Então, ao mesmo tempo que eles faziam a parte de arquitetura tanto estrutural quanto a parte estética do estúdio, nós também tínhamos que trabalhar no paralelo, totalmente fora. Então, nós estávamos em Porto Alegre e eles estavam em São Paulo, distantes, e nós não sabíamos o que nós tínhamos lá e também eles não sabiam o que eles tinham aqui. Então, todo o tempo a gente tinha que estar interagindo e trocando essas informações e ajustando os pré-requisitos. Eu acho que aí é que entra essa questão que a gente tinha conversado. Porque a cada instante que nós nos reuníamos era um projeto atualizado que nós tínhamos.
né? Era um brainstorm novo, era um mapa mental sobre um determinado problema que nós tínhamos que resolver e assim por diante. Eu vou mostrar aqui para vocês um ponto interessante dentro desse projeto, indo já aqui, ó, nós temos aqui nós já íamos para um finalmente do projeto, tá? Então, já era as atualizações feitas, praticamente indo já para o estúdio, saindo do nosso galpão e indo para lá a ser instalado no estúdio, tá? Ali, aqueles pontos em laranja são as plataformas das esteiras, isso é talvez uma das partes, esse projeto eles tinham várias partes complexas, mas uma das partes mais complexas que tinham era a questão da esteira dos cabos, como é que nós conseguiríamos levar para cada monitor uma quantidade de 10, 12 cabos, né? Então nós tínhamos cabo CAT, por exemplo, cabos de rede, cabos de vídeo que iriam para lá. E aí tinha uma outra coisa interessante nesse projeto, que é o seguinte, os carros eles não podiam colidir, porque ali nós tínhamos monitores. Se os monitores colidissem, iria quebrar o monitor. E pior do que isso, é que esse estúdio rodava 2 programas ao vivo. Então, para todo o Brasil. Se houvesse pensem que se houvesse um detalhe dentro desse estúdio acontecendo de errado, a Rede Globo ia virar meme pro resto da vida com relação a isso. E por sorte, todo o período que teve no ar este projeto, nada aconteceu, né? Aqui tem um ponto que eu chamo a atenção, porque então nós tínhamos os cabos, que era um problema sério para nós, que esses cabos eles tinham que chegar num determinado ponto e ser distribuído, e esses monitores andavam de um lado para o outro, sobre um trilho e tal. Nós tínhamos uma outra questão, como é que eu sei aonde esse trilho está? Então ali nós usamos um motor específico, que era um motor quase isso, era um motor BLDC. E era um motor que nós sabíamos exatamente onde estava, porém, a tração era sobre o motor. E o que acontecia? Acontecia que ao tracionar esse elemento sobre o sistema tubular aqui, nós podíamos ter escorregamento. E tendo escorregamento, nós já era, não tínhamos precisão. E aí foi desenvolvido, eu vou pegar uma foto depois aqui, ó. Isso aqui eram umas grelhas que eram como se fossem contadores dentro de contadores que zeravam esses contadores e diziam, olha, ele tá no setor 1, tá no setor 2, tá no setor 3. E isso tudo controlado não era dali do estúdio, era lá de uma mesa de operação, tá? Então, o que nós tínhamos aqui? Aqui, com mais detalhe, a questão da esteira, tá? Então, a esteira aqui é uma esteira bem complexa, tá? É uma esteira que ela roda sobre essa plataforma, eram 2 esteiras por plataforma, tá? E aqui, ó, nós conseguimos ver a grelha com maior precisão. Então, cada grelha dessas isso era um dissipador. Essa parte também é interessante, que ele era um dissipador desses de módulo automotivo, um perfil de alumínio que nós cortamos e transformamos isso num código, quase que um código binário. Onde passava ali, eu sabia certinho que aquele era um, que era o 2, que era o 3, porque eles tinham códigos, existiam leitores que passavam aqui exatamente no centro e liam. Ó, aqui eu li 4. Então eu estou no setor 4. Zera e já me diz que eu estou no setor 4. Porque o que acontecia? Acontecia que tinham presets. Depois eu vou mostrar num vídeo ali que nós tínhamos que levar esse equipamento para locais específicos. E não poderia haver erro, por quê? Porque ele era ao vivo. Então, quando um apresentador fazia uma chamada, por exemplo, olha, eu quero falar sobre o tempo. Ia uma apresentadora ou um apresentador para um determinado local. Quando chegava lá, os monitores já estavam lá. Eles caminhavam, no caso, até o local. Tá? Depois disso, logicamente, isso pronto e posto, nós fomos para a implementação
E a implementação é isso aqui que a gente vê agora. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Se vocês quiserem me abordar e parar aí para conversar, por favor, fique à vontade. Tá? Então, o estúdio do qual eu estou falando é o do Jornal Hoje, e no mesmo estúdio acontece o Jornal da Globo. O Jornal Hoje, ele era um jornal dinâmico, ou seja, os monitores se movimentavam de acordo com ao vivo na programação, e no jornal da Globo ele era mais enfaixado, ou seja, eles preparavam isso, por exemplo, se rodava uma matéria, eles preparavam os monitores e ia para esse preset específico para depois falar, sei lá, juntavam 4 monitores para falar sobre economia, por exemplo, né? Então ele era mais enfaixado, mais rígido. Já o jornal Hoje, que era esse ao meio-dia, 1 hora, enfim, ele era mais dinâmico, né? Então o apresentador levantava, tudo ao vivo, tá? Então esse é o produto já daquilo que nós vimos, de todo aquele processo em que ele passou por toda a metodologia projetual e que nós usamos diversas ferramentas dentro disso, e várias atualizações de requisito para que a gente obtivesse o sucesso num projeto único. Mas isso não quer dizer que seja só para o uso do projeto único. Então, essa é a provocação, é a gente estar atento ao usuário, lá na ponta, que é quem vai gerar o sucesso do nosso produto. Se nós fizermos o melhor produto do mundo, e o usuário não querer esse produto, nós não tivermos cliente, pode colocar no lixo. Não serviu para nada o nosso projeto. E muitas vezes, eu não vi os nomes aqui, mas a pessoa que conversou aqui comigo, muitas vezes a gente gera um projeto só baseado no mercado. E o mercado, ele às vezes te dá a resposta. Mas na grande maioria das vezes, ele te boicota. Porque se tu for pelo mercado, tu vai fazer isso agora. Mas não vai ser um projeto que vai perpetuar. Tá? Então aqui nós temos. Deixa eu puxar para cá. E é que eu tô nessa outra tela, me complica. Aqui então nós temos já o mesmo, como vocês veem, o mesmo estúdio. Aqui é um jornal, tá? Então ele aberto, dinâmico e tal. Aqui já está um teste de outro jornal, né? Enfim, um jornal mais enfaixado. Aqui nós temos o produto propriamente dito, só que logicamente aqui ele está com toda a roupagem necessária para estar dentro de um estúdio. Outra coisa importante é que o fato dele se movimentar ao vivo, depois a gente pode voltar ali, não podia gerar ruído algum. Zero ruído. Primeiro, para não vazar no microfone. E segundo, assim como para mim é um desafio hoje estar conversando, Leandro, né? Com o Leandro, só que está aqui na sala, e com o Gabriel, e o restante da galera está online, era um desafio também para nós lá, o apresentador estar conversando ao vivo de um determinado assunto e os mecanismos se movimentando, né? Então não podia de maneira alguma haver um zero ruído, porque se nós tirássemos a atenção do apresentador naquele instante com ruído, ferrou. Era um produto que teria que ir para o lixo, literalmente isso, tá? Então aqui nós temos esses aspectos aplicados, né? O trilho, né? Enfim, do produto. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que esse trilho, inicialmente, ele era um trilho que ele estava zincado. E ele teve que passar para uma pintura eletrostática. Porque o zincado, com o passar do tempo, ele ia liberando substância sobre os rodízios e, consequentemente, ia gerando maior escorregamento do motor. Ou seja, se a cada 1 metro que eu andasse eu perdia parte desta precisão, ferrou, porque era
complexo, né? Dentro do carro, em cada carro desses, tá? De movimento, em cada carro desses de movimento, ele possuía diversos sensores. Era o sensor aquele de leitura dos setores, sensores de aproximação deles, sensores de aproximação mais longo, ou seja, ele vinha numa velocidade de cruzeiro, né, quando eu precisava me posicionar, e quando ele estava, sei lá, a 60 centímetros, ele reduzia a velocidade porque ele tinha um sensor específico que ele sabia que ele estava mais próximo do outro, e também tinha um sensor bem mais próximo, que era a parada final dele, tá? Todos esses sensores, dois óticos, e um era, eu não me recordo se era de ultrassom, alguma coisa assim, que era o que não era de tanta precisão, tá? E nós tínhamos um desafio gigante que era nas curvas. Nós tínhamos paradas em curvas e aí isso era bem complexo mesmo. Aqui nós temos uma gravação. Deixa eu ver se eu consigo passar um pouco mais para frente. Em que nós temos o movimento deles e as paradas desses monitores, tá? Desses carros de movimento. Vou ver se eu consigo. Ali, por exemplo, entrava em ação sensores, aqueles outros de aproximação, e aqui, quando parava, já era aquele, de fato, o último sensor mais preciso, tá? Então, basicamente, esse foi o projeto, e no final, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Cara, isso a gente está falando de algo esse projeto começou mesmo, o kick-off dele foi em 2011 e ele foi ao ar em 2014. Eu não sei se tem som aqui. Vamos ver se a gente consegue. A questão de estilizar o produto, pro ambiente deles foi algo complicado, porque eu vi ele no armazém, né, que era normal, era só, não tinha, como eu posso dizer, não era estilizado, não tinha a parte branca em cima do monitor, toda essa questão para deixar mais bonito o produto. Como nós dissemos no começo dessa edição, o projeto aqui do nosso novo... A estilização do produto foi algo, assim, que deu problema? Tipo, foi algo a mais a se pensar? Tipo, será que vai rodar direito e não vai pegar, por exemplo, na moldura do teto ali, que nem tem um teto branco ali? Não sei se é algo pertinente. Essa parte foi a mais fácil do processo. Porque o que acontece? Isso é interessante porque a gente categorizou os pré-requisitos básicos. Vamos supor assim, volta lá dentro daquela questão projetual. Então, quando a gente deu lá o chute inicial no projeto, em que a gente escreveu os pré-requisitos básicos, que era o quê? Uma planta baixa, com um dimensional do estúdio de tanto, e que tinha um percurso de tanto, que eram 6 monitores, e que eles iriam formar composições. Esse é o primeiro passo, e isso era inegociável. O restante tudo era negociável, mas isso era inegociável. Então, a partir dali, a gente começa a gerar. Olha a importância, por exemplo, do mapa mental nisso. Da gente pegar um problema, cada problema desses, e ir distribuindo isso, né, num esquema gigantesco para capturar informações que fossem importantes para nós. Porque tudo dentro daquele projeto não existia. Era algo extremamente novo. Tudo dentro daquilo ali era algo muito, muito, muito inovador. Principalmente, se a gente for pensar hoje num projeto como esse, nos dias de hoje, ele já é inovador. É lógico que a gente iria trabalhar, olha, situações gigantescas perto disso.
tá? Com esse background que a gente adquiriu de conhecimento. Mas partindo do zero num projeto como esse, ele é basicamente o mesmo esforço que nós tivemos no passado. Mesmo tendo muito mais tecnologia nos dias de hoje, né? Isso é um projeto de altíssima complexidade. Então, o que isso conversa com o que a gente estava falando antes? Sem uma metodologia projetual, nós éramos uma equipe extremamente enxuta, multidisciplinar. Então, nós tínhamos uma pessoa que fazia toda a parte elétrica e eletrônica do ponto de vista projetual na empresa. Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava na parte mecânica. Então, eu fazia gestão de projetos e também trabalhei na parte de estrutura e de design. Na parte de estrutura e mecânica, eu tinha uma pessoa também que fazia isso. Mas tu vê o quanto isso é enxuto. E aí tu tinha outra pessoa que trabalhava na parte dessa conversação da arquitetura, né? De como é que isso poderia ser posto lá. E mais 2 ou 3 auxiliares. Então, se a gente for parar para pensar num projeto dessa magnitude, exatamente aqui, a mesma equipe que desenvolveu o projeto foi a equipe que realizou a instalação e colocou isso no ar, é de uma magnitude muito grande, entendeu? Muito grande. E a gente não tinha margens de erros para que isso não existia assim, olha, vai chegar no dia tal de 2014 e não vai estar no ar. Era impossível isso. Existia um contrato, a gente assumiu uma responsabilidade e nós tínhamos que vingar essa responsabilidade e a gente. O chute inicial do projeto foi em 2011, né? Final de 2011, né? Para a gente, né? Aí a partir dali nós passamos um período no limbo. E tem uma coisa interessante, porque esse projeto nos catapultou para outros diversos projetos dentro da Rede Globo, não só na Rede Globo, mas na Rede Bandeirantes, enfim. Por quê? Porque ali naquele instante estava acontecendo, o que estava acontecendo? O que ia acontecer que era o ápice em 2014? A Copa do Mundo no Brasil. Então, todos aqueles mecanismos que vocês viram de tela de LED abrindo, enfim, tudo que estava tanto da frente das câmeras quanto atrás das câmeras, nós desenvolvemos todo esse projeto com essa mesma equipe que desenvolveu esse projeto, esse produto aqui. Então, isso tudo ia junto, porque iam surgindo outras demandas dentro desta equipe que a gente trabalhou à frente. Ou seja, eles chegavam com a demanda, né? Olha, eu quero, por exemplo, teve uma demanda que aconteceu pra gente na central da Copa, por exemplo. O pessoal da arte queria que no início de todos os programas da Central da Copa, que era o quê? Não sei se existe isso hoje, nas Copas das Confederações, que acontece um ano antes da Copa do Mundo, eles criaram um estúdio específico para fazer a Central da Copa. E dentro disso eles criam um painel de LED que fosse flexível e que abrisse. O apresentador master dessa Central da Copa era o Galvão Bueno. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam que na entrada e na abertura desse programa, o Galvão Bueno estivesse dentro desse painel de LED fechado, que era um cilindro, e ele abrisse quando começasse. Então, ele ia abrindo esse painel de LED na medida que ia fazendo a abertura do programa, e ele saía e começava a apresentar isso para todas as pessoas que estavam ali no ambiente, que eram convidados, né, ex-jogadores, enfim. E a gente acabou fazendo, nós pareamos. Isso era uma coisa muito interessante, porque nessa época, hoje em dia, o painel de LED, por exemplo, ele é medido por pitch, né? Quanto menor for a distância entre esse pitch, a distância entre os LEDs, mais preciso ele vai ser, né? Então, por exemplo, esses painéis que a gente vê na rua aí, de alta definição, vamos assim dizer, é um pitch de 6 milímetros, por exemplo, 5 milímetros. Um painel hoje em dia, dentro de uma residência que, não sei se vocês estão acompanhando isso, mas está entrando muito painel de LED no local de televisores, por exemplo. Né? Então, por exemplo, assim, um televisor. Eu quero colocar um televisor de. Eu gostaria de ter um televisor de 120 polegadas. Putz, não tem. Um televisor vai ter de 102, 103 polegadas, é o máximo.
Agora pensa o seguinte, alguém que comprou esse televisor no 25º andar, tem que içar esse televisor. Esse televisor não vai por elevador, não vai por escada, não vai por nada. Tem que contratar uma empresa que vai içar isso lá, achar alguém que faça isso, e provavelmente vai ter que tirar a abertura para poder fazer a entrada, né? Tirar uma janela, enfim, uma série de fatores. E aí o LED vem, uma tela de projeção, LED vem para isso, tá? O problema do LED, o LED ele tem problemas, tá? Que é questão visual, né? Ele agride mais o glóbulo ocular e, consequentemente, a gente vai ter um desconforto visual mais rápido do que um televisor, por exemplo. Então, ele gera mais luz, ele emite mais luz do que um televisor. E o televisor emite mais luz do que um projetor. Então, tu vai, por exemplo, assistir um filme num projetor, tu vai poder ficar, sei lá, 4 horas e não vai cansar. Já num televisor, fica 2, 3 horas, já cansa. Hoje menos pra gente, porque daí é uma questão de comportamento, que hoje a gente tá com uma tela, telefone, tablet, um monte de coisa, então é mais fácil, né? Mas, enfim. E voltando então no teu questionamento, nós começamos o chute inicial desse projeto, né? Quando chegou pra gente, foi entre negociações financeiras, enfim, uma série de fatores, final de 2011, exatamente no final, ali em finalzinho, meio de dezembro, mais ou menos, e nós iniciamos ele em março de 2012, foi quando a gente teve a primeira reunião para levantamento de pré-requisitos, e aí, baseado nesses pré-requisitos, a gente dava os sprints no projeto, que nada mais é do que o que tu passa hoje também, ou vai passar na área de software, por exemplo, né? E a importância disso é que a gente usou uma metodologia ágil, né, nesse caso ali. Por quê? Porque nós tínhamos uma dinâmica que era diversas pessoas envolvidas e multidisciplinar. E nós éramos o nosso equipamento era a cereja do bolo. Sem o nosso equipamento, tudo aquilo não iria funcionar. Não iria fazer sentido tudo aquilo, né? Então, a responsabilidade era muito grande perante a isso, tá? Eles mudaram, acho que o ano passado, esse estúdio, ou seja, esse cenário aí ficou de 2014 até 2024, né? Operando a pleno, né? Logicamente com as manutenções é, preventivas, né? Aqui nós temos o vídeo de lançamento. Deixa eu ver se eu consigo passar ele ali. E é lógico que eles não vão falar da O gente. cenário começou lá em 2011, era um sonho. E os profissionais de todas as áreas da TV Globo se envolveram nesse processo para que o Jornal Hoje ficasse com essa nova cara que você está acompanhando. Nossa equipe fez um projeto com muita dedicação, com muita vontade de fazer realmente algo diferente. O departamento A gente está orgulhoso. Eu fiquei nervosa, você ficou nervosa? Claro, todo mundo ficou. Sempre, né? Estreia. Fez um projeto com muita dedicação, com muita vontade de fazer realmente algo diferente. O departamento de arte da TV Globo trabalhou dia e noite para desenvolver o projeto. E agora o cenário muda de acordo com cada notícia. Engenheiros, técnicos, arquitetos, designers, todos nós fizemos uma bateria de testes para que tudo funcionasse direitinho. Foram muitos detalhes para ajustar os nossos telões, que, como vocês viram, se movimentam o tempo todo. E é com esse movimento que o Jornal Hoje está ainda mais perto de você a partir de agora. Que legal! Muito bom, né? A gente está orgulhoso. Eu fiquei nervosa, você ficou nervosa? Claro, todo mundo ficou. Sempre, né? Estreia, dá frio na barriga. Jornal Hoje termina aqui. A gente espera que você tenha gostado da sua casa nova, desse nosso novo cenário. Eu amei. Eu também gostei e muito. E nós temos muito mais para apresentar para você. O Jornal Hoje termina aqui. Outras informações você terá no Jornal Nacional. Uma ótima tarde a todos. E amanhã a gente se vê novamente. Até lá. Uma ótima tarde. Até amanhã.
Estão me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo aí? Tranquilo? Bom, eu acho que com isso, da minha parte, eu encerro, então, sobre esse aspecto, porque eu acho muito importante, como eu disse para vocês, eu vim da área de engenharia e fui parar no design. E hoje, o que eu noto? Por incrível que pareça, ainda há um certo preconceito disso, né? Do design ser visto, e por incrível que pareça, isso é muito Brasil, de ser visto ainda como uma coisa supérflua, ou somente do ponto de vista estético, e não é isso. Na verdade, o design ele é muito mais organização projetual e tentar atingir o ponto, né, que é o ponto X da necessidade, do problema do teu cliente, o uso de metodologia, né? E aí a intenção era essa, era trazer essa provocação. O legal seria a gente debater bastante isso. Enfim, na arquitetura, na engenharia, na computação, em todas as áreas isso seria ideal, porque o nosso projeto está baseado na organização de ideias. Basicamente é isso, é transformar essas ideias em um resultado. E que resultado é esse? O resultado é a resolução do problema do teu cliente. Basicamente é isso. Seja ele num projeto de magnitude como essa, de uma única peça, mas que envolve uma série de fatores que tu tem que obrigatoriamente ter sucesso. Não existe a possibilidade de não ter sucesso. De alguma maneira tu tem que fazer. É como se é um avião que tá acelerando na pista e não tem outra alternativa que não seja decolar. Ou é a morte, né? Então, basicamente, é isso. Eu gostaria de ouvir de vocês alguma coisa. Não sei se vocês querem acrescentar algo, querem fazer crítica ao que eu falei. Fiquem à vontade, pessoal. Mas a nível de curiosidade mesmo. Eu, particularmente, sempre cresci vendo essa tela e nunca parei para pensar no trabalho que deve ter sido para fazer. Bom, Foi. Interessante mesmo. Foi um trabalhão. Muitas noites sem dormir. Muitas e muitas noites sem dormir. É uma situação, como eu disse, ele é um projeto de alta complexidade, né? Em que a gente estava sendo inserido. Então, pensa, na equipe, nós tínhamos estudante de engenharia, nós tínhamos estudante de arquitetura, não tinha nenhum engenheiro, não tinha nenhum arquiteto, não tinha ninguém, a não ser pessoas que vieram, inclusive, de cursos técnicos e que, cara, nós tínhamos muita vontade de fazer acontecer. Eu era formado, o único da equipe formado numa graduação, o restante estava indo para os finalmente, né? E eu acho que assim, eu atrelo isso, logicamente, a muito suor da equipe, muito discernimento, eu acho que é o que a gente estava conversando antes, eu acho que nenhum curso é passível da gente excluir, né? Sempre agregar. O que eu vim com isso? Quando a gente montou essa equipe lá, hoje todos formados já, engenheiro, arquiteto, né? E cada um foi para um canto, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria que presto serviços, e eu estou mais voltado agora à captação dessas informações e auxílio lá pós, então eu consigo permear com relação a isso, eu consigo andar dentro da engenharia, eu tenho propriedade para poder fazer isso, e isso é uma questão importante. E volta e meia a gente se cruza e trabalha em projetos também de magnitude como essa, às vezes não de tão alta complexidade, mas enfim, né? E isso acontece nos bastidores, como tu comentaste. Poxa, eu não sabia. Às vezes a gente vai em alguma feira, cara, a gente trabalhou o mundo todo. A gente vai, às vezes, numa feira e eu falo para o cliente, cara, nós somos uma empresa aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e que gera tecnologia. A gente
precisa dessa visibilidade, entendeu? Muitas pessoas nem sabem que isso existe. Tu, por exemplo, tu viu isso e a gente às vezes nem imagina. Cara, como é que é como é que isso funciona, entendeu? É. Cara, eu acho que a gente não, por exemplo, tem uma coisa que a gente não tocou no assunto, né? Eu vim da área, da parte de CAD e CAM. Essa foi a minha primeira, a base mesmo. Eu comecei a desenhar no AutoCAD e no DOS. Então, tipo, não era no sistema operacional Windows, sabe? E, e hoje, o que eu vejo é que a gente consegue prototipar, e eu não estou falando nem de impressão 3D, de uma série de fatores. A gente consegue hoje ter uma prototipia digital que ela é muito melhor. É muito, infinitamente melhor, entendeu? E nós estávamos conversando antes, hoje, tu tem dúvidas técnicas, tu larga essas dúvidas técnicas na IA, por exemplo, para a IA te responder e a partir desta resposta, tu jogar isso para frente e aí tentar validar aquilo, ajustar aquilo, né? Então, a gente estava conversando antes ali, cara, eu acho assim, ó, que a graduação, ela tem que, porque hoje em dia tem uma galera que, cara, não tem que ir para faculdade, não sei o quê, bababá. Cara, não, sabe, é a base. Quando a gente vai lá estudar cálculo, engenharia, dá uma raiva do cão, né? Que, puxa vida, é um trabalhão do cão e sequer a gente tem noção da onde a gente está indo com aquilo. Mas vai ter um momento na tua vida que tu vai pensar, tu vai precisar pensar sobre isso. E ir para a inteligência artificial para achar que ali vai estar a solução completa, não. Ali ela vai te dar um norte do que de fato exatamente, tipo, exatamente. E lógico, como eu disse, hoje, naquela época a gente não tinha acesso a isso. Mas, poxa vida, falando em época, há 11 anos atrás, é, 11, 14 anos atrás, é, não tinha isso, entendeu? Não tinha essa, existia e tudo mais, mas não é de domínio público, entendeu? Então, isso é uma questão muito interessante, assim, sabe? Muito interessante mesmo. E eu volto, eu acho que a parte importante, e ainda bem que a gente vê muito isso, essas equipes multidisciplinares, onde tu tem uma pessoa que não tem nada a ver com aquela formação, sabe? Sei lá, dentro de uma empresa lá que, cara, daqui a pouco tu tem uma pessoa que vai te agregar muito e ela não tem absolutamente nada a ver teoricamente nada a ver com aquela área. Mas é dali que tu vai ter esses insights mais é, é, eu dou esse exemplo, por exemplo, a gente começou a pegar esse. Existem outros N clientes, mas como eu disse, alguns projetos são sigilosos. Esse já até passou, não tem problema de eu poder falar sobre ele. Mas existem outros diversos clientes. Mas, por exemplo, este em específico, como é que a gente entra dentro de projetos dessa magnitude? É quando a gente consegue conversar com o setor de arte da empresa, com o setor de design da empresa, onde a gente consegue trocar essas questões. Eu falo isso muito, por exemplo, lá na empresa atualmente, a gente faz produtos, sei lá, para a parte de residências, né? Flaps para televisores. Para quem não sabe o que é um flap para televisor, até para seguir a gente no Instagram lá, @likepi_domótica, LIKEPI, de pi mesmo, é tipo o pi, domótica, tá? Inclusive, vão me ver lá falando de alguns produtos. Mas ali nós desenvolvemos, inclusive o menor flap do mercado, ou seja, o que é um flap? Um flap é um mecanismo, tá? É um suporte para televisor
em que ele guarda, armazena o televisor de uma maneira basculante dentro de um forro. E o espaço que eu preciso para colocar, por exemplo, um televisor de até 65 polegadas é de apenas 12 centímetros. Esse é o menor espaço do mundo, é nosso. Produto com patente, motorização toda interna. Então, enfim, tem N situações tecnológicas agregadas dentro desse produto, tá? Mas eu falo isso porque, às vezes, eu vou pegar a parte de arquitetura. Eu acho que tem pessoas aqui que estão com a gente que trabalham com arquitetura, estão estudando arquitetura. É, tem coisas que têm leis e normas. E tem coisas que têm a boa prática. E a boa prática tu vai buscar onde? Tu vai buscar na bibliografia. Por exemplo, quando eu estiver falando de algo de ergonomia, tem lá uma NBR lá, por exemplo, 9050, que vai me dar alguns dimensionais voltados para acessibilidade. Agora, fora isso, eu não tenho mais nada. Eu não tenho uma norma que me diga assim, quanto eu tenho que ficar. Até isso, tu vai ter, sabe, assim, mas eu não vou ter. Qual é a distância que eu preciso estar de um televisor, por exemplo? Aí eu vou ter que ir para um manual de boas práticas, que é o quê? Uma bibliografia. Eu vou pegar um autor, vou verificar aquela bibliografia, vou cruzar com outros autores, e aí eu vou ter isso. E eu acho isso fantástico, porque é a academia dentro da indústria, sabe? Isso é a parte legal, né? E acho, inclusive, que a indústria tem que estar mais na academia, né? E a academia mais na indústria, né? É difícil, complementares, exatamente. Eu penso muito nisso, acho que é muito benéfico, né? E o próprio a Unicinos com a Politécnica, por exemplo, eu acho que é algo bem interessante e tomara que isso evolua cada vez mais, né? Sim, pô, tá louco? No mundo? Exatamente. Inclusive, eles têm um avião de um porte específico que eles são os maiores fabricantes desse avião no mundo, né? Então, tipo assim, muitos aviões militares e tal. Cara, eu acho isso, entendeu? Lógico que agora, com uma questão claro que a gente está indo para outros papos assim, mas com a questão da globalização cada vez mais. Agora, nem tanto com essa questão mercadológica de mercados fechando, a gente não sabe, tu não tem como prever isso, como vai ser, entendeu? A gente vai só ajustando e vai levando, porque tem grandes players que esses caras sabem o que tá rolando. Mas nós aqui, meros mortais, a gente vai meio que captando e levando essas questões à frente, entendeu? Acho que isso é válido, entendeu? E aí volta naquela questão daquela imagem lá que eu tava mostrando lá no início, que é esse caos. Ao mesmo tempo que tu é bombardeado por necessidades, tu também é bombardeado por informações. E aí isso é complexo da gente conseguir fazer essa dosagem, equalização e tal. E aí entra nas ferramentas, sabe? Eu acho que aí entra a academia que pode nos entregar um calhamaço de livros que às vezes a gente diz, putz, esse cara sai da minha frente, eu vou pesquisar aqui. Não, ali, por incrível que pareça, de uma maneira arcaica, é que estão as formas que a gente pode, as ferramentas que a gente pode usar para tirar, extrair esses pré-requisitos de projeto e que eles teriam sucesso ou a maior possibilidade de sucesso lá do produto perante o usuário, né? O cliente, provavelmente dito. Então, o que eu penso é tomar cuidado quando a gente analisa só o mercado, porque o mercado ele te dá o retrato de agora, mas o mercado não, muitas vezes não te dá o retrato do que está vindo, né? E aí é mais complexo essa questão. Não sei se alguém tem algo a falar também aqui. Não vi. Deixa eu ver aqui. Chat. Desculpa. Aqui.
Eu vou pegando aqui então. Cara, tu pode ir me falando aí? Pode ser? Vamos lá. A primeira é quantos meses, né? Nesse projeto. Eu te diria o seguinte, ó. Esse projeto, como eu disse, ele inicia em março de 2012, propriamente dito, e o fim dele é no início de 2014, tá? Mas existem bolhas dentro desse tempo que são, como eu disse, nós tínhamos uma equipe bastante restrita e uma demanda alta, inclusive, desse cliente, muitas demandas desse cliente. E eles estavam cientes de que cada demanda dessa que entrava parava o projeto. Literalmente, ele parava ali para depois avançar. Então, se eu fosse pegar a fio. E outra coisa importante: essas paradas eram muito, muito importantes, porque era um momento de iluminação do projeto. Era onde a gente conseguia dar uma respirada para poder compreender aquelas demandas e voltar. Exatamente, uma arejada, né? Bem isso. Mas se a gente fosse pegar, eu julgo que algo em torno de 1 ano, mais ou menos, a fio, né? 6 pessoas diretamente nesse projeto da nossa empresa, eram 6 pessoas envolvidas. E aí, lá na Rede Globo, eram centenas de pessoas. Centenas de pessoas, eram muitos setores, né? E isso nos dá um orgulho, porque, como eu disse, uma quantidade pequena de pessoas, ou seja, eu fazia a gestão do projeto, mas também era um executor do projeto. Então, isso é importante. É, e nós tínhamos pessoas fantásticas. Por exemplo, tem uma pessoa que se formou aqui, em engenharia elétrica, e essa pessoa, que é o Humberto, é uma pessoa fantástica. É essa pessoa que fez os insights, por exemplo, dos sensores. Ele criou aquele sensor de passagem, por exemplo, que não existia, né? Então, nós tínhamos pessoas com conhecimento e vontade muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Ao mesmo tempo a gente ia até o cliente e o cliente vinha até nós em diversas áreas, a área de engenharia, a área de arte, a área de jornalismo. Então nós tínhamos que parear essas informações. Por exemplo, quem fala pra gente que não pode ter ruído é quem tá lá, quem fala com os apresentadores. O apresentador disse que não pode ter ruído. Então é um pré-requisito, não pode ter ruído. Então eram diversas equipes, né? Como? Ah, pá, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Isso aí é o seguinte, tá? Dentro do estúdio de televisão existe um grid, diversos níveis, né, de grid. Então vamos pensar como se fosse um teatro, basicamente isso. Cada nível desse grid ele tem equipamentos. Então, por exemplo, iluminação fica num determinado nível do grid. Ah, é, som não tanto porque ele está terrestre, mas filtros de iluminação já está no outro nível do grid. Filtros de som, outro nível de grid. E o nosso estava no último grid. Ou seja, ele estava numa estrutura metálica que está preso à laje. Tá? Então, não sei se eu estou conseguindo ser claro também, né? Mas cada nível, então vamos supor lá, era uma estrutura metálica, sei lá, de 1,5 m, e que ela era disposta em níveis a cada, sei lá, 40 centímetros, 50 centímetros, tá? E ali tinham barras, né, pré, que pegava aquela estrutura principal e geravam novas ramificações de estrutura. E aí nós chegamos no último nível com no último, que eu digo de baixo para cima, o primeiro, no caso, né? É onde estava preso ali. Todo o restante para cima disso aí. A empresa Posso colocar no chat aqui? Vamos colocar aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui, se nos procurar.
Aí. Pode nos procurar em qualquer rede social, no Instagram ou no YouTube, tá? Vão nos encontrar. É importante falar uma coisa. A empresa que executou isso, o nome dessa empresa é Gaia Indústria. Nós fazíamos parte dessa empresa. Todo o setor de projetos, depois de um período, então nós negociávamos esses projetos, a gente foi criando um corpo e a gente acabou desmembrando e aí surge a Like Domótica. Basicamente é isso. E todos os projetos a partir desse instante, isso já faz 6 anos, indo para 7, surgem da Like Domótica. Tá? E a Like Domótica hoje atua na área de automação, produtos para a área de automação residencial corporativa, tudo que envolve movimento de televisores. E também alguns módulos de acionamento. Por exemplo, fabricante de churrasqueira motorizada, nós fabricamos para este mercado os módulos que acionam a churrasqueira através de controle remoto. E por que isso? Porque facilita a instalação da churrasqueira. Ao invés de eles passarem todos os cabos e tal, durante a instalação, ele pareia a questão com o módulo, né? Obrigado, Everton. Mais alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade. Não, acho que podemos encerrar. Então tá. Obrigado, pessoal.